Padre, boa noite, sua bênção. Deus abençoe a Tudo você bem? E a todos aqueles que nos ouvem e nos escutam neste momento. Padre Fernando Cardoso, há um tempo que eu já queria recebê-lo aqui no nosso programa. O Padre Fernando Cardoso, ele é nosso companheiro aqui da Rede Vida de televisão, vocês já devem conhecê-lo. Ele apresenta aqui o programa Pão Nosso, diário, né? Às 6h20. Às 6h20 da manhã. E também o Páginas Difíceis da Bíblia. Aos domingos, às 7h30. E se este horário for impróprio para os telespectadores da Rede Vida, um sacerdote de mais de 80 anos no Ceará posta esses programas no YouTube, Página Sagrada da Bíblia. Ele presta um grande serviço a Deus e à Igreja e à Rede Vida. Aliás, o seu programa é um dos mais antigos também, como Tribuna, não é? Eu tenho a impressão que a Rede Vida começou em julho de 95. É isso, se não me engano? Se não me engano, é Eu isso. comecei no dia 4 de setembro desse mesmo ano. Que maravilha. Há mais de 22 anos. Bom, e além de tudo, eu tive a honra, né, de ter o Padre Fernando Cardoso como meu reitor na Escola Diaconal São José, que ainda está ativa, sem dúvida, aqui, né, para o diaconato permanente na Arquidiocese de São Paulo, não é isso? Evidente. E um grande biblista, todo mundo elogia aqui o Padre Fernando Cardoso. Mas o tema dessa noite, Padre, é justamente nós entendemos um pouquinho, explicar para os telespectadores a respeito das celebrações litúrgicas, como celebrar o Evangelho. E claro, né, muitas das pessoas acabam confundindo, por exemplo, a celebração da palavra com a Santa Missa. Poderia explicar um pouquinho qual é a diferença de uma e de outra, Padre? Bem, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus e a equipe toda aqui poder estar neste momento diante das nossas câmeras de televisão explicando a celebração do Evangelho. Durante muitos anos, você acabou de dizer, eu expliquei o Evangelho, eu expliquei a Bíblia, eu estudei a Bíblia, eu transmiti a mensagem, mas nunca falei sobre a celebração. Verdade. E agora chegou o momento, ainda que curto, rápido, depois de uma alegria bastante sadia com estas músicas que foram tocadas e ouvidas, uma parte séria, vamos dizer. Sim. Assim, não é? Bem, o Evangelho celebrado nada mais é do que a missa. E por que o cristão católico deve ir à missa? Porque a Eucaristia é o culto que ele presta a Deus. E não é a precedência da pessoa que vai a Deus, mas é Deus quem tem a precedência sobre cada um de nós. Ele nos deu a vida, e você falou disto há pouco tempo, sim, há poucos minutos. Ele nos deu todos os dons naturais, todos os talentos que usamos neste mundo aqui. Ele nos deu inteligência, capacidade, saúde, embora esta vida não seja a mais importante nem a última, é a penúltima. E se isto não fosse suficiente, Ele nos oferece também a sua vida. Nós somos chamados a ser divinizados, não simplesmente a sermos bons. E por isto vai o culto. O culto cristão, o culto católico, que se confunde e se identifica com a Eucaristia, nada mais é do que a resposta do homem ao dom de Deus, tanto na ordem natural quanto na ordem sobrenatural. Agora, Padre, nós temos vários ritos que são utilizados durante a Santa Missa. Eu poderia falar alguns e aí o senhor vai explicando, passo a passo? Pode ser dessa forma? Vamos começar. Então, nós temos os ritos iniciais da missa, quer dizer, a introdução à missa. O que seriam os ritos iniciais? É a confissão da própria culpa, do próprio pecado. Ninguém se aproxima de Deus sem bater no próprio peito. E repito, e sublinho, bater no próprio peito, não no peito do vizinho, não naquele que está do lado. Bater no próprio e sentir-se pecador. Agora, por que fazemos isto em conjunto? Para abreviar o tempo? Não só, mas porque os nossos pecados pessoais têm um alcance eclesial, comunitário e social. E nós pedimos perdão enquanto assembleia litúrgica e celebrante que se sente no pecado e indigna da presença de Deus.
Este é o rito preparatório. Você fez esta pergunta, aí está a resposta. E aí nós temos a parte do rito da palavra, a liturgia da palavra, não é? Na liturgia da palavra, que segue o rito penitencial, em primeiro lugar, escutamos uma ou duas leituras, dependendo da solenidade ou da festa do dia, e o evangelho proclamado pelo presidente da Assembleia. Aqueles que proclamam a palavra de Deus devem, em primeiro lugar, ter um talento para a leitura, devem entoná-la bem, devem respeitar pontuação, deve falar pausadamente. Por exemplo, não é um ofício de crianças este aqui. Você sabe perfeitamente bem que existe até um leitorato, Sim. um ministério de leitores, leitores oficiais, leitores que saibam emprestar a própria voz a Deus, para que por intermédio deles, Deus transmita a sua mensagem àquela assembleia. Vem depois o sacerdote com o evangelho e o sermão bíblico, que nada mais é do que uma hermenêutica, isto é, uma interpretação do texto bíblico para o uso imediato, odierno, moderno da palavra de Deus pela Assembleia. Quer dizer, aí nós passamos então por esse primeiro passo, depois o segundo das leituras, e aí entramos no rito sacramental propriamente dito, não é Eu isso? gostaria antes de concluir Sim. que o rito das leituras traz realmente a presença de Cristo. E isto não era dito anteriormente, porque infelizmente para nós católicos a Bíblia esteve no exílio durante 400 anos, Verdade. desde os tempos de Lutero. Este ano se completa 500 anos de reforma luterana, 1º de novembro. Bem, agora, graças ao Concílio Vaticano II e a Dei Verbum, uma das suas constituições, ela voltou, e com ela toda uma teologia, isto é, Jesus Cristo se torna realmente presente, é sacramental o rito da palavra, ele é inverbado. A Bíblia não é palavra de Deus, como normalmente se fala, mas ela contém a palavra de Deus. Eu daria o exemplo do jumentinho e da entrada de Jesus em Jerusalém, em cima do jumentinho. O jumentinho seria o texto bíblico, a letra, e aquele que vem montado em cima é o verbo, a palavra, aquele que transcende a letra. E por isso o mesmo texto pode ser ouvido 1000 vezes e com 1000 riquezas diferentes. Mas é sempre o Cristo quem está realmente inverbado na palavra. Então, antes de seguirmos, aproveitando já que o senhor está falando isso, muitas das pessoas perguntam, até para mim, a respeito da leitura da Bíblia. Se ventilou há um tempo atrás aí que quem, por exemplo, assiste às missas dominicais, depois de um certo tempo, consegue ter a Bíblia praticamente toda. É isso ou não? Consegue ter de que maneira? Tê-la lida. Sim, a Bíblia dominical tem um ciclo trienal de leituras, claro que não ABC, vai... né? Há anos A, B e C. C. Claro que não vai a Bíblia inteira, são textos escolhidos. Sim. E para os dias feriais, ano par e ano ímpar, com leituras primeiras diferenciadas. E assim a Igreja tenta oferecer aos seus fiéis, aqueles que têm o dom da fé, a palavra de Deus em toda a sua largueza e em toda a sua compreensão, graças ao ministro que a pronuncia e fala. Que coisa bonita, né? E aí nós entramos então no rito sacramental que eu estava falando anteriormente, a liturgia eucarística e a comunhão, não é isso? Pois não, pois não. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, padre. Terminada a liturgia da palavra, ou terminada a primeira mesa, onde se recebe realmente o Cristo inverbado nas palavras da Escritura, transmitidas e explicadas, é o melhor lugar para se ler a Sagrada Escritura, vem o rito eucarístico. É o sacrifício de Cristo. Este programa é para mim essencial, porque eu tenho a possibilidade de transmitir a tantos fiéis que têm a mesma fé que eu, que você, o que é a Eucaristia e o que fazem na Eucaristia.
O rito da Eucaristia, propriamente dito, a prece eucarística, que começa com o prefácio, é uma grande oração de louvor a Deus Pai. E no centro desta oração de louvor vão as palavras da consagração, isto é, o pão e o vinho que se transformam, transubstanciam-se no corpo e no sangue de Cristo, de acordo com a nossa fé. E não só para a Igreja Católica, mas para os ortodoxos também. Eu, certa vez, estive em Jerusalém por ocasião de uma peregrinação na festa das tendas, ou Sukkot. Muitos judeus compram palmas impecáveis, sem nenhum defeito, caríssimas, 300, 400 dólares, para oferecê-las a Deus. Poxa. Salva a boa-fé de toda esta gente, que eu respeito, que pobreza oferecer a Deus uma palma. Está no nível de Deus uma palma? Claro que não. Claro que não. Nós, na Eucaristia, oferecemos a Deus alguma coisa que está ao seu nível, o sacrifício de Jesus. Através da Eucaristia, o Calvário histórico, que é passado de 2000 anos, se torna realmente presente, se reatualiza e nós o oferecemos a Deus. É o mesmo ato redentor, é o mesmo sacrifício, novamente por nós agora, que não estávamos lá presentes, apresentado a Deus. E juntamente com a oferta do próprio Cristo, Filho de Deus ao Pai, vão as nossas ofertas também. As nossas ofertas existenciais, ou sejam, os nossos sacrifícios vitais. É este o momento, Fábio e telespectadores, é este o momento em que nós exercemos o nosso sacerdócio batismal, oferecendo-nos nós mesmos com Cristo, entrando no verdadeiro santuário, na presença do Pai e dando-lhe aquilo que nós temos de virtuoso, de bom, de positivo, mas também de misérias e de pecados, para que Ele nos transforme em Cristo todo inteiros. E depois, finalmente, acabamos recebendo este mesmo sacrifício em comunhão. Isto é, o corpo de Cristo se torna remédio para mim, eu me torno concorpóreo com Cristo, e o sangue de Cristo um detergente poderoso, que eu também bebo para me transformar pela ação do Espírito totalmente nele. Incrível, incrível. Olha, nós estamos recebendo muitos elogios aqui, eu às vezes desvio o olhar porque eu estou observando aqui as mensagens, muita gente elogiando aqui essa nossa pauta de hoje. Que bom que vocês estão gostando. Vamos passar para os ritos finais? Chegamos então naqueles ritos finais e a conclusão. Como que nós encerramos então as nossas celebrações, Padre? Com uma oração ao Pai, a oração depois da comunhão. E muitos perguntam, por que ao Pai, não ao Filho que acabou de se dar a nós? Porque foi Deus que inspirou a Jesus o desejo de se oferecer e no seu sacrifício instituir também a Eucaristia. Foi Deus que colocou na mente de Jesus deixar o sacrifício sempre ao alcance de todos, em todos os altares, através da celebração eucarística. E isto foi Deus quem fez. E Jesus foi obediente ao Pai e instituiu este memorial de sua própria paixão. Após esta oração, vem a bênção final e o sacerdote poderia dizer ou deveria dizer, como eu procuro dizer em latim, a missa está terminada. Isto é, a missa celebrada está terminada. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Agora começa a vida lá fora. Fora. Tem um envio, né? Envio. Ou seja, eu sou convidado a fazer lá fora, a fazer aos outros, aos demais, o que o Cristo fez aqui comigo. Agora, o senhor, tantos anos de sacerdote, o que poderia dizer, por exemplo, para aquelas pessoas que de repente estão nos acompanhando e desejam ser sacerdotes e desejam vivenciar toda essa vida sacerdotal que o senhor tem vivenciado? Existem jovens aqui ouvindo o nosso programa? Eu muitos? penso que sim, né, padre? Eu penso que sim. Claro.
Existem os seminários, em primeiro lugar, as equipes vocacionais em cada diocese ou em cada ordem religiosa ou congregação, e existem os preparativos para o ingresso no seminário, a vida no seminário, o término do seminário e a ordenação diaconal e presbiteral, a serviço do povo de Deus, porque o nosso sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio real, do sacerdócio dos batizados, de todo o povo de Deus. Esse é o privilégio. Esse é o privilégio, né? O meu é serviço. Com certeza. Aliás, o senhor tem prestado um serviço e eu ouvi várias vezes o padre Fernando Cardoso nas suas aulas comigo, que, aliás, foram aulas incríveis, ele falando assim, que ele tem a maior paróquia do Brasil, que é a nossa Rede Vida. E, aliás, esse é o serviço da Rede Vida também, né? De evangelizar esse Brasil todo. Eu queria terminar, o senhor quer falar alguma coisa? Não, pode terminar. Não, eu queria terminar a nossa conversa pedindo que o senhor desse uma bênção para essas pessoas que estão nos acompanhando agora e, quem sabe, uma inspiração, né, divina para que essas pessoas, os jovens principalmente, venham a estar conosco no sacerdócio. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Verdade. Quem abençoa, quem inspira e quem provoca bons propósitos é o próprio Deus. Em seu nome, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Padre, obrigado pela sua presença. Foi um Eu prazer que agradeço. Imenso. Deixa eu te dar um abraço aí, por favor. Padre Fernando, que está diariamente com a gente aqui na Rede Vida. Muito obrigado, viu, padre, pela sua presença. Deus abençoe você também e o seu programa. Muito obrigado, viu, padre?